lá, junto com o Departamento das Ciências Sociais. Então, ele tem um jeito de escrever bastante intelectualizado. Eu acho que até por isso, pela seriedade dele, que Pai Seta Branca iniciou seu Mário para registrar a doutrina. Não sei se vocês sabem disso, mas o Wilson fala muito disso. E seu Mário conta, né? Conta muito isso, que seu Mário passou 3 anos só com a fita e o branquinho, e em determinado dia, Pai Seta Branca mandou comunicar que ele ia ser iniciado. E que ele ia ser iniciado para registrar a doutrina, trazer a parte escrita da doutrina. Então, um comando muito sério, né? Então, ele tem assim, essa forma, e quando ele escreve esse texto aqui do Jangadeiro Solitário, ele faz um preâmbulo, antes de contar a história, ele faz umas considerações iniciais. Então, o texto não começa com a história em si, começa com uma contextualização. Então, nós vamos começar por essa contextualização, e aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês anotem aí, guardem direitinho, que no final a gente fala sobre isso, tá bom? Então, ele começa assim, ó. O entrosamento dos capelinos foi e tem sido cauteloso. Então, observa que ele escreve no presente, né? Então, ele está aqui há 30, 40 anos atrás, ele está dizendo que no presente, está falando, né, no presente da época. Então, o entrosamento dos capelinos foi e tem sido cauteloso, e os planos dos quais eles são os executores envolve toda a complexidade dos problemas transcendentais. Nós humanos aqui da Terra, habituados ao racionalismo, a questão de tudo pela razão, da experiência sensorial, que é a experiência da carne, custamos a relacionar os fatos. Felizmente para nós e para todo o sistema crístico, as coisas de nosso destino mais amplo se realizam sem que tenhamos a necessidade de abraçá-las com nossa reduzida percepção, nossa faculdade de compreensão. Então é assim, a gente demora a ligar as coisas. E ainda bem que as coisas acontecem sem precisar que a gente, né, comande tudo. É isso que ele quis dizer. Temos percebido esse fato em nosso contato com as pessoas que nos procuram e que se consideram iniciadas, entre aspas. Da mesma forma, o foco de suas angústias são as falsas interpretações da realidade. Então, observa, lá na década de 50, seu Mário já observava que a nossa mente, né? Que a gente observa as coisas de uma forma, traduz e dá uma verdade própria. Então, o foco de suas angústias são as falsas interpretações da realidade. É por isso, talvez, que a cabala judaica adverte que o grande não cabe no pequeno. A base física de nossa alma é o corpo. Muito interessante essa parte. E mais diretamente, o cérebro e o sistema nervoso. Esse conjunto é perfeitamente adequado à nossa vida de relação. Então, o corpo, dirigido pela mente, com todo o aparelho do sistema nervoso conectado, quer dizer, regendo tudo, que é o aparelho do sistema nervoso é que rege tudo, tá? Perfeitamente nós estamos adequados a relacionar uns com os outros, a viver na Terra, etc. Nesse complexo harmonioso está registrado todo o conhecimento ancestral, atávico, acrescido do aprendizado atual. Muito bem. Mas esse registro, essa experiência acumulada, é bastante apenas às necessidades do ser físico do espírito encarnado. E não vai além de certo limite. Então, observa importantíssima a fala de seu Mário arrematada nesse parágrafo. Então, ele vem descrevendo que
Os contatos lá com os capelinos têm, né, têm tido uma consideração interessante, e que quando a gente está preso aqui no corpo, a gente funciona o suficiente para relacionar aqui. Essa mensagem é muito importante porque o ser humano anseia de sair da Terra. Ele quer ir para a Lua, ele quer ir para as estrelas, ele quer ir para outros planetas, carregando o corpo físico. E seu Mário deixa claro que o corpo físico, a adaptação dele é dentro do, do circuito do planeta Terra. Não vai além de certo limite. A gente consegue pouca coisa longe da Terra, a gente é preso aqui, tanto que a Terra tem um ímã de atração que nos mantém seguros aqui. Vamos lá, vamos ver onde é que ele quer chegar com isso, né? Esse limite é a própria experiência de cada personalidade, capacidade na verificação dos fatos, cujas matrizes são pré-existentes, existência anterior, pré-existentes do seu sistema. Então, a gente nasce já tem um mapeamento feito, nós temos um programa feito, né? Uma programação feita. Sem dúvida, o ser humano elabora, imagina e constrói abstratamente, quer dizer, sem um conceito específico, de forma abstrata, mas sua percepção, por mais dimensionada, é sempre limitada pelo máximo possível de cada indivíduo. Isso acontece porque o cérebro nosso, nossa mente, ela é nutrida de informação por 5 informantes. Tem 5 partes do nosso corpo que levam informação contundente para o nosso cérebro, os nossos 5 sentidos. Então, nossos 5 sentidos são radares que faz com que a gente capte o ambiente e tudo que a gente capta através da audição, da visão, do tato, do olfato, do paladar, e, né, a gente vai nutrindo o nosso cérebro de informação, a gente vai botando informação para dentro. Então, formação de cor, de som, de gosto, de sensação, de tudo, tá? E é justamente por isso que a gente nossos sentidos são limitados a essa ordem física. As pessoas que têm uma super utilização desses sentidos não são pessoas comuns. Os videntes, os clarividentes, são pessoas que têm uma mecânica cerebral diferente. Eles têm um funcionamento cerebral que permite que ele tenha mais informação do que os 5 sentidos podem captar. Os 5 sentidos são preparados para sentir e ver, e relacionar e ouvir esta realidade, certo? Por isso que é limitado. Porque existe muito mais coisa além dessa realidade que os nossos sentidos não captam. Bora lá. O ser humano, sempre que ele se afasta da sua verdade, ele se perde. Como um pássaro que tenta voar na escuridão da noite, como diz lá a mensagem de Pai Seta Branca. Essa advertência, amiga, é para a precaução daqueles que julgam o homem, o centro do universo. Sem dúvida alguma, nós pertencemos a um todo, do qual somos partículas diferenciadas. Lá nas nossas aulas de física quântica, a gente fala muito disso. Nós somos feitos de átomos, arrumações atômicas diferentes. Então, nós somos tudo a mesma coisa, com essa arrumação molecular diferente que resulta nos vários resultados, né? Com certa autonomia e vida própria. Temos o nosso limite, que naturalmente é conhecido do todo, sendo impossível para nós conhecermos o limite todo. Por que que a gente não pode conhecer o limite todo? Porque o limite todo é muito maior do que nós e o grande não cabe no pequeno. Lembra da fala lá que ele trouxe da Cabala judaica? O grande não cabe no pequeno? Exatamente isso. A gente não consegue ter a dimensão do todo, porque o todo é tão grande, tão grande, tão grande, a complexidade do todo é tão grande que nossos sentidos não têm
espaço para poder entender, para poder processar. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Imagina que você tem um pendrive de 8 gigas. Você tem um pendrive de 8 gigas. E aí alguém manda para você um livro. Você fala, olha, eu tenho um livro para compartilhar com você. Ou eu quero o livro, mas ele está no formato digital, ele não é um livro físico. Aí você fala, não, eu tenho um pendrive. O pendrive está limpinho, não tem nada dentro, tem 8 gigas disponível. Aí, quando vai passar o livro para o pendrive não cabe o livro, porque o livro precisa de 36 gigas para ele abrir. Então, o livro é grande, os dados, é muito dados, são 36 gigas de dados. Você tem um pendrive de 8. Então, não adianta, não vai caber. Um pendrive de 8 gigas não lê um arquivo de 36 gigas. Não lê um arquivo de 1 tera. Então, é como se a gente fosse um pendrive de 8 gigas e o universo e as complexidades do universo sejam 10 tera. Não vai caber nunca, certo? Não vai dar certo. Então, a gente precisa ter a humildade de entender que o que a gente tem que entender é no nosso nível, certo? E isso não tem nada de ruim. Aquele que tenta conceber o inconcebível, o infinito, se perde nas abstrações, na desatenção. Mas nosso destino humano, as razões de nossa existência, são perfeitamente concebíveis para nós, passíveis de ser compreendido, concebível. O transporte e o desdobramento, embora parecidas as duas coisas, são diferentes. No transporte, a parte consciente do espírito sai do corpo e este permanece no plano físico, o corpo fica no plano físico, sendo apenas uma pessoa que dorme. O que sai, que nós estamos chamando de parte consciente, é chamado e classificado de várias maneiras conforme a corrente iniciática. Na verdade, consideramos o fenômeno como difícil, senão impossível do entendimento da nossa razão. O mais comum é se dizer que o espírito é que sai do corpo, mas o transporte é um fenômeno que nos dá uma ideia muito nítida de duas entidades separadas. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Transporte e desdobramento. No transporte, o corpo fica deitado, dormindo, e o espírito sai do corpo e faz as viagens astrais. Então, aqui a gente consegue ver a diferença de alma e espírito, certo? São entidades separadas. Muito bem. O corpo que dorme tem toda a sua vida em pleno funcionamento, porque o corpo precisa do que para funcionar? Do cérebro funcionando. Então, ele está aqui dormindo, vazio, e ele continua funcionando perfeitamente. Continua circulando sangue, respirando do mesmo jeito, tá? E a parte inteligente dele está desdobrada, transportada, né? O corpo que dorme tem toda a sua vida em pleno funcionamento e está, portanto, dirigido pelo seu princípio anímico, sua psique, sua alma. Então, a alma continua aqui, grudadinha, gerindo tudo. Quem então vai se transportar? O espírito. O nosso espírito é que vai, né, deixar a gente descansando e vai fazer o serviço dele aí que ele tem que ser feito. A outra parte, que chamamos talvez indevidamente de o espírito, fala, pensa, comunica-se e, como no caso de transporte, com fonia, fala através do corpo. Então é por isso que muitas vezes a pessoa está dormindo e ela fala, dormindo.
Ela fala, ela comunica. Tia Neiva fazia isso, né? Ela entrava num transporte, deitava, dormia, entrava em transporte e conversava com a manta, com tudo, e o pessoal de cá anotando, ou quando ela voltava também, ela lembrava de muita coisa. Então, é possível sim fazer um transporte e o corpo e o espírito falar através do corpo que está relaxado. No desdobramento, o médium apenas projeta uma parte de si mesmo. Essa projeção vai ao outro lugar, executa o que tem que fazer, mas com pleno domínio dos dois locais. Então, o fenômeno do desdobramento é um fenômeno muito interessante mesmo, porque, inclusive, a parte que desdobra, ela pode aparecer materializada em outro lugar. Materializada mesmo, né? De se a pessoa ver, conversar, né? Vai lá, faz o que tem que fazer, é possível. Inclusive, tem algumas ciências hoje no mundo que treinam essa técnica do desdobramento. Aqui no Brasil tem uma escola muito antiga e muito famosa. Ela fica em Foz do Iguaçu. Então, essa escola de Foz do Iguaçu realiza há muitas décadas treinamento de desdobramento, ok? Desdobramento e bilocação, que é um pouco mais complexo do que desdobramento, mas eu não vou entrar nisso, porque não é o tema de hoje. Conforme as condições técnico-mediúnicas, a parte projetada pode até se materializar no local. Temos, assim, caracterizado o fenômeno da ubiguidade. Qualidade do que se está ou existe em todos ou em praticamente todos os lugares. Ou em mais de um lugar, né? A presença simultânea de uma pessoa em dois locais diferentes. Isso é ubiguidade. Mas o ser humano desdobrado não precisa necessariamente se materializar no local onde vai. Não precisa, pode, mas não precisa. Geralmente, os objetivos não exigem isso. Qualquer pessoa pode fazer uma experiência de desdobramento. O desdobramento se aplica em missões na superfície da Terra. Eu me lembro que teve um ano, se não me engano, foi em 2021, nós viemos aqui passar férias aqui no Espírito Santo. A gente ainda morava em Brasília e viemos passar férias aqui. Quando nós voltamos, uma moça falou com o Wilson assim: Ô, seu Wilson, eu já fiz o que o senhor me pediu. Aquele dia que o senhor me falou, eu já fiz, viu? Eu já fiz o que o senhor me pediu, eu nem lembro mais o que que era. Aí o Wilson falou assim: eu te pedi? Pediu aquele dia que o senhor encontrou no templo, a gente encontrou no templo, na frente da indução. Aí o senhor me disse para fazer tal coisa e eu já fiz. Aí o Wilson falou assim: não, não fui eu, não. Eu não estava aqui, não. Eu estava em Prado. Eu fui para Prado. Esse dia eu não estava, não. Eu estava em Prado. Eu cheguei essa semana. Não, foi o senhor, sim. O senhor lembra? O senhor estava entrando e eu estava saindo. Nós nos encontramos na porta da indução. O senhor me parou. Eu contei para o senhor o que estava acontecendo. O senhor pediu para fazer sei lá o quê. E eu fiz. Então, provavelmente, de alguma forma, para cumprir alguma situação, o Wilson bilocou, né? Ele desdobrou. Nós estávamos no Prado e em Brasília, ele estava em Brasília ao mesmo tempo, né? Porque a forma com que a moça descreveu o encontro, com que a moça falou do que ele tinha pedido para ela, alguma coisa assim, foi muito nítida. Então, é possível, às vezes, até sem a gente ter uma técnica, dominar uma técnica, né? Tem mediunidades que involuntariamente já fazem essa mecânica. O desdobramento se aplica em missões da superfície da Terra e mais em fatos humanos. Na verdade, o transporte é feito por todos os seres humanos, principalmente pelos médiuns desenvolvidos. O transporte é o que a gente vive quando a gente dorme. A gente dorme, nosso espírito sai aí para, de repente, terminar alguma coisa que a gente começou, ou fazer algum trabalho com os mentores, né? Jangadeiro solitário é um capelino. Sua missão fora aplanar o caminho da jovem missionária.
Olha que bonito, aplanar. Tornar passável, né? O caminho de Tia Neiva. É lindo isso. Ele foi o elemento palpável que ligou o dualismo natural de Tia Neiva, sua forte personalidade de um lado e as obrigações de seu espírito do outro. Salve Deus. Então, Tia Neiva é uma mulher de um espírito muito forte, ela tinha um gênio muito forte. Então, não foi sempre que Tia Neiva foi a Tia Neiva que acabou a gente conhecendo mais. Quem lidou com Tia Neiva desde o início, e tem alguns escritos falando disso, percebeu, conviveu com Tia Neiva teimosa, conviveu com Tia Neiva que não aceitava as coisas fáceis. Tem uma passagem dela que Mãe Tildes fala com ela, Neiva, volta para casa, porque a pessoa lá que está te esperando vai morrer. E ela falou, que morra. Eu tenho que trabalhar, não tenho? Eu tenho que ganhar dinheiro para sustentar esses meninos, não tem? Então que morra. E ela não voltou, ela tinha que ter voltado 3 horas da tarde. Ela voltou 6 horas. Quando ela chegou lá, a mulher estava nas últimas. E aí, Mãe Titos falou com ela: olha, essa é uma das poucas vítimas dos passados sua pessoal. Então, se essa mulher desencarnar, vai dar um bode. Mãe Titos fala bem assim. E aí ela junta toda a energia dela e consegue resolver a situação. Vovô Hindu entrou, né, com a equipe dele e ela passou um aperto pela desobediência dela. Inclusive, foi nesse dia, né, quando ela fez essa passagem, ela passou por essa situação, que ela jurou os olhos dela a Jesus. Esse foi o acontecimento em que ela decide deixar de ser teimosa. Então, o jangadeiro solitário, que é isso que a gente vai conhecer agora, foi o capelino que foi escalado para, como diz aqui, aplanar os caminhos de Tia Neiva.